aqui à frente o nosso fundador, missionário Daniel Silveira, que hoje será esse instrumento para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, com suas mãos estendidas sobre eles, você, pela força da oração, vai entregando este momento e consagrando nas mãos da Santíssima Virgem Maria. Aonde Glória a mandar eu irei, o seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queria pedir para os irmãos, primeiramente, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: seja bem-vindo. Amém. O tema da pregação de hoje é: desceu do céu para nos ensinar a subir. Nós vamos falar sobre a encarnação do Verbo e o que de fato ela quis nos comunicar. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo de número 3, verso de número 16 ao 17. Evangelho de São João, capítulo de número 3, do verso 16 ao 17. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. João capítulo de número 3, do verso 16 ao 17, diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Dê uma salva de palmas para a palavra de Deus. Senta, respira, que é de graça. Aleluia. Primeiramente eu peço a cada um de vocês uma atenção única à palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite. De acordo com a sua atenção, será o crescimento do seu entendimento sobre aquilo que é de Deus. E a partir do momento em que você oferta a sua atenção a Deus, Ele te dá riquezas que jamais alguém nessa terra pode tirá-las. Irmãos, quando nós vamos meditar sobre a encarnação do Verbo, verbo significa palavra, né? A encarnação da palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, de João capítulo 1, verso 14. Isso é muito intenso. Quando nós passamos a refletir sobre a encarnação do Verbo, nós encontramos aqui uma grande comunicação de Deus, dizendo que Ele veio ao seu encontro. Deus é onipresente, Ele já estava presente durante todos os anos que existiram nesta terra, porque Deus Ele é eterno. Sendo Ele eterno e onipresente, Ele nunca se ausentou. Mas a encarnação do Verbo foi uma chegada de Deus de um jeito que Deus não tinha chegado ainda. Por isso que o texto diz que o Verbo se fez carne, ou seja, Ele assumiu uma nova natureza, natureza esta que Ele não tinha antes. Então, quando o Verbo se faz carne, acontece que Nossa Senhora em seu ventre dá a Deus algo que Deus nunca teve, um corpo.
uma fisionomia, e o Deus que era invisível passou a ser visível. Todas as vezes que eu reflito sobre a encarnação do Verbo, eu explico a vocês isso. Então, no ventre de Nossa Senhora, eu amo dizer isso, porque é aqui que nós encontramos também uma das maiores riquezas na devoção a Nossa Senhora, é porque nós entendemos que o quadro invisível passou a ser visível através da arte do moldar de um ventre de uma mulher, que moldou o rosto do próprio Deus. Por isso que os santos chamam ela de forma Dei, a forma de Deus. Para você ver a importância do ventre da Santíssima Mãe de Deus. Santo Agostinho, explicando a encarnação do Verbo, ele disse que o forte se fez fraco para que o fraco se tornasse forte. Por isso que o tema da pregação hoje é: desceu do céu para nos ensinar a subir. Nosso Senhor Jesus Cristo então vem à terra, e Ele vem de um jeito muito forte. Como? Ele foi até o mais simples. Ele nasceu em uma manjedoura, numa expressão de pobreza, sendo Ele o rei. Um dos temas de pregação que eu já dei por aí, não lembro onde foi: o rei nasceu fora dos palácios. Isso é muito rico. Então, quando Jesus ele vem à terra, o Senhor ele já tinha se comunicado com os habitantes da terra através dos profetas, os escritos do Antigo Testamento. Deus já se esforçava desde o início da criação a se comunicar com o homem. E Ele se comunicou de várias formas, através dos profetas, através da própria criação. Tanto é que muitos homens, no decorrer da história, erraram referente a Deus. Por quê? Porque passaram a tratar a criatura como o Criador. Ou seja, teve pessoas que acreditavam que o sol era um Deus, que a lua era um Deus, que árvores, que peixes, que bichos poderiam ser considerados como Deus, sendo que não eram Deus. Mas isso foi o esforço do homem a encontrar quem de fato é Deus. E nessas tentativas, acabaram que muitos errando em suas conclusões. Por isso que Deus, Ele se comunicou diretamente com os profetas para alertar o seu povo sobre a verdade que é absoluta e não relativa. Tem pessoas que estão aprisionadas em um pensamento relativista, achando que cada um pode fabricar o próprio Deus em seus pensamentos. Deus não é fabricado pelo homem, não é um entendimento irracional que nós temos. Nós sabemos, quando estudamos sobre Deus, que a verdade é absoluta e eterna. Então não existe essa de você fabricar o Deus que você quer. Existe uma verdade absoluta, e esta verdade tem que ser descoberta por nós. E atualmente, para que esta verdade seja descoberta, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, irmãos, nós temos uma grande riqueza diante de nós, e nós precisamos aproveitar desta riqueza. Jesus vem à terra e Ele começa um trabalho intenso de evangelização, depois de um tempo que Ele ficou oculto, que Ele ficou no secreto, um tempo em que Ele ficou reservado à família, mas teve o início de uma vida pública. E nesse início da vida pública de Jesus, nesse início da evangelização, da missão intensa de Jesus, Jesus ele começa a escolher homens e também mulheres para que o evangelho fosse propagado sobre o mundo. Então Jesus ele começa a se aproximar mais intensamente das pessoas, e essa aproximação concedia às pessoas a graça do conhecimento e da experiência do conhecimento. Não era apenas ensinamentos teóricos que Jesus dava ao povo, Ele dava a teoria e Ele dava a experiência daquilo que se diz. Então a aproximação de Jesus era algo tão poderoso, tão forte, que os corações tinham uma força interior tão grande que mudavam de vida. Por isso que você vê a história de Zaqueu, a história de Bartimeu e de tantos homens e mulheres que foram tocados pelo poder de Deus e mudaram de vida. Jesus então começa nesta comunicação a conquistar corações para a verdade.
O Evangelho então começa a ser pregado de uma forma nova. Por isso que é a boa nova do Senhor. A boa nova de Deus chega aos corações para curar e libertar, e para fazer que aconteça nas pessoas uma metanoia, ou seja, uma conversão, uma mudança de mentalidade. Então as mentalidades que existiam até então passaram a ser transformadas pela aproximação da sabedoria em pessoa, Jesus. A palavra se fez carne. Veja, a teoria, ela não fica só, ela passa também a ter a experiência. Quando você, por exemplo, faz aula de música, você tem que passar pela parte teórica, sim ou não? Sim. É necessário a teoria, mas nada consegue superar a experiência. Tem gente que não teve a teoria, mas tem a experiência do tocar, a prática. Eu conheci um homem agora recentemente que ele não sabe nenhuma nota musical em relação à teoria, mas se você bota uma música para tocar e ele tiver um teclado, ele consegue fazer perfeitamente o mesmo toque da canção, mesmo ele não sabendo nenhuma nota. Se você perguntar aí Ré maior, Ré menor, não sei como é que diz essas coisas, ele vai boiar no assunto. Mas se você coloca uma música, um teclado na frente dele e dizer assim, vai, pega e toca, ele pega e toca. Então você vê, o Senhor ele vem, e ele vem agora com gestos. Ele deixou relatos para serem escritos, mas eu quero que você me mostre algum texto bíblico onde diz que Jesus sentou, pegou uma folha para escrever. Veja, por que Jesus ele não ficou com muitas folhas em mãos e escrevendo nelas? Porque o Senhor escreveu primeiro nas almas, para que aquilo que ele escrevesse nas almas fosse passado para o papel. Então a encarnação do verbo veio para escrever nas almas, veio para escrever nos corações uma nova história. Quando Deus chegou ao seu entendimento, foi como se acontecesse uma encarnação do verbo em você. Porque a revelação de Deus vem, a verdade de Deus vem, quando ela chega, ela ilumina. Pelo fato de ela iluminar, você vai começar a entender como você de fato deve ser. E o fato de você passar a entender como você deve ser, você é conquistado pelo amor de Deus. Por isso, a Bíblia diz que quando você tem uma experiência real com Jesus, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. O Senhor faz você nascer de novo. O Senhor faz você entender quem de fato você é e o porquê que você está aqui. É o entendimento da minha existência na terra. Será que você que está aqui nessa noite já entendeu o porquê que você existe? Será que você que está aqui nessa noite de fato tem um entendimento concreto de o porquê que você existe? Você veio de Deus e deve retornar para Deus. Esse é o entendimento central que você deve ter, que você é a imagem e semelhança de Deus. Com esse entendimento, eu começarei a entender que eu tenho que corresponder a esse amor de Deus por mim. Então ele veio para nos ensinar a ir. O forte se transformou em fraco, para que o fraco se transformasse em forte. Não que eu esteja dizendo que o verbo se fez carne para fazer você ser alguém que se eleva acima de Deus, ou que se iguale a Deus. Não, eu estou dizendo que o Senhor desce para te ensinar a subir. O Senhor veio para que a nova fosse pregada aos corações, a boa nova fosse pregada, e as pessoas entendessem o porquê que elas existem. E não teve ninguém melhor do que Jesus para ensinar isso às pessoas. Tanto é que teve pessoas que se levantaram para seguir Jesus, sem precisar ter uma pregação de 1 hora, sem precisar ter muitas explicações, muitos livros. Teve pessoas que Jesus olhou e disse: levanta, segue-me, e o cara levantou e foi. Porque o Senhor, quando falava,
a palavra de Deus era penetrada dentro da alma, ela entrava no mais íntimo da alma, era como uma espada de dois gumes que ia até o íntimo, as medulas, e acontecia ali um nascer de novo. Já imaginou você olhando nos olhos de Jesus? Irmãos, como eu fico maravilhado, impactado quando eu vejo alguém espiritual e que eu olho para essa pessoa. Às vezes eu até pareço ser um mongoloide, um louco olhando. Quando eu tenho uma oportunidade de encontrar uma pessoa mística, uma pessoa de oração, uma pessoa que vive a fé, muitas das vezes eu cheguei a parar um pouco e ficar olhando os movimentos, o jeito que fala, o jeito que vive, o jeito que é perseguido e mesmo assim não para. E aí a gente para e pensa, nossa, que coisa linda, essa pessoa espiritual consegue muitas vezes, pessoas espirituais prendem o nosso olhar, prende a nossa atenção. São pessoas que são mais do que livros, porque os livros eles permanecem calados nas prateleiras se não forem abertos, mas um homem espiritual ninguém consegue calar. Um livro pode ser queimado, um livro pode ser jogado fora, mas um homem espiritual, se ele for queimado, mais ainda ele fala, se ele for jogado fora, mais ainda ele fala, se ele for rejeitado, mais ainda ele prega. Nada pode parar um homem de Deus. Aproveitando a oportunidade, eu quero que os meus perseguidores que estiverem assistindo essa pregação em breve, por favor, melhorem na perseguição, inventem algo que eu possa ir preso, porque os presídios estão precisando de grupo de oração. Deus está dizendo para você que Ele desceu para te ensinar a subir. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus foi odiado por muitos, Jesus foi perseguido por muitos. Agora aponte o dedo com autoridade para essa pessoa e diga, você também vai ser. E tomara que já esteja sendo. Aleluia. O verbo se fez carne. Aí eu imagino as pessoas tendo experiência com Jesus, olhando nos olhos deles, sendo impactados, curados, libertos. Se levanta então um exército querendo parar Jesus. O nome desses homens era fariseus. Os fariseus ficaram incomodados com Jesus, por quê? Porque Jesus se aproximava das pessoas, ele curava e libertava. Já os fariseus, eles sabiam das regras, eles sabiam das leis, eles sabiam da teoria, mas a experiência faltava. Porque para você levar alguém a ter uma experiência com Deus, primeiro você precisa ser experimentado por Deus. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele desceu para gerar homens e mulheres, profetas do Altíssimo, para fazer as pessoas ter uma experiência com o amor dele. Deus se aproximava, curava, libertava. Lá vinham os fariseus, eles falavam da lei, eles falavam de capítulos e versículos, mas eles não eram experimentados, eles não tinham um coração verdadeiramente adorador. Pelo fato de eles não terem um coração adorador, por eles não viverem a verdade, as pessoas não se convertiam. Quando você vê algum homem sendo odiado, perseguido, eu quero que você faça uma coisa: você vai olhar para a vida dele e você vai questionar a Deus. Alguém se converteu por causa desse homem? Sim. Fulano, Beltrano, Cicrano, menina deixou a prostituição, passou a ser de Deus. Drogado foi curado, traficante se converteu, gente doente recebeu a cura. É por isso que ele está sendo odiado, é por isso que ele está sendo mal visto, distorcido, ele está sendo caluniado, porque Jesus foi assim. Jesus foi odiado, perseguido, mesmo fazendo cura, mesmo fazendo caridade, mesmo fazendo as pessoas se emocionarem, se arrependerem de seus pecados. E por que os fariseus resistiram? Por que os fariseus se trancavam e não queriam de fato ter uma experiência no íntimo? E olhe lá que muitos dos fariseus se converteram, mas teve uns que se fecharam. Por quê? Porque eram pessoas que queriam estar no lugar de Jesus, mas não conseguiam estar. Vai ter gente olhando para você, querendo viver a sua espiritualidade, mas não vai querer pagar o preço para chegar aonde você chegou. Você já está subindo, irmão.
Você já está subindo. Entenda que você já está subindo. Você já está subindo. Você já não está mais lá embaixo. O fundo do poço já passou, já ficou para trás. Deus está dizendo: você está subindo. Suba, 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 suba. Porque teve uma hora que Deus disse: desce, 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 desce. Quando Deus disse desce, é que Ele disse: vai lá, te arrepende dos teus pecados. Agora está na hora de você subir. Uma pessoa olhou para mim e disse: ah, Daniel, a minha vida é uma vida de altos e baixos. Eu caio, me levanto, caio, me levanto, caio, me levanto. Eu disse: a minha vida também é uma vida de altos e baixos. Eu caio, me levanto, mas eu me curvo, peço perdão a Deus, me converto de novo. Então, a vida espiritual também é um altos e baixos. Por quê? Porque vai ter momentos que Deus vai dizer assim: vai para baixo, vai lá embaixo, ora de joelhos, porque quando chegar a hora de estar no alto, vai ser de pregar a verdade. Então o homem espiritual, ele também vive de altos e baixos. O cristão vive de altos e baixos. Mas o altos e baixos nem sempre significa uma queda e um levantar. Significa também uma adoração de joelhos e uma missão que Deus faz você ter na sua vida. Viva de altos e baixos também, clamando o perdão de Deus no pó da terra, e se levanta em missão. Está na hora de você entender que você não nasceu para ficar na queda, para ficar no chão, porque o verbo se fez carne para fazer você entender como você deve subir para o céu. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero subir, irmão. E aí, vai comigo? Pergunta. Aleluia. O verbo veio salvar, Jesus veio curar, Jesus veio libertar. Ah, se fosse mentira, já tinha acabado isso tudo. Se a palavra de Deus fosse uma invenção humana, não tinha gente sendo curado e liberto, já tinha acabado com tudo isso, a igreja não tinha chegado até aqui. Mas por que que chegou? Porque quando é de verdade, ninguém para, ninguém dá freio. Ah, meu irmão, os meus pés já não tem mais freio. Eu sou o escolhido de Deus e nada vai me parar e nem parar você. Em nome de Jesus, eu já me sinto pregando realmente em um exército aqui. Diga: eu faço parte de um exército. Bata nos seus peitos e diga: eu faço parte de um exército. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Para tremer esse lugar, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o rei. Ele desceu para ensinar a subir. Jesus veio, fez tudo isso: caridade, cura, libertação, distribuiu o pão, distribuiu o peixe, fez de tudo para o povo ficar bem, para o povo ficar feliz, amou aqueles que não eram amados, ressuscitou mortos. E o que foi que resultou tudo isso? Perseguiram, caluniaram, rejeitaram, fizeram a caveira de Jesus, querendo destruí-lo, querendo barrar. Mas sabe o que é que acontecia quando alguém tentava barrar Jesus? Mais ainda ele era propagado. Mais ainda ele é propagado. A situação se alastrava porque era verdadeira. A situação crescia. A notícia se espalhava. Tem um homem que cura, tem um homem que liberta. Zaqueu ficou sabendo da história, e ele viu a multidão. Só que ele pensou: eu preciso ver quem é esse homem, eu preciso conhecer esse homem. Por que que uma multidão vai atrás dele? Por que que pessoas estão sendo curadas? Por que que pessoas estão sendo libertas? Eu preciso também conhecer esse homem. Ele sai do lugar dele e vai até a árvore. Ele sobe. Quando ele vê Jesus, o Senhor diz: desce depressa daí, porque importa que hoje eu fique em tua casa, que eu entre em tua casa. A salvação chegou na tua casa. A notícia se espalhava. A notícia se espalhava. Eu imagino se Jesus fosse agora, ele estivesse aqui como esteve naquela época, o tanto de fake que iam ser feitos para ele na internet, o tanto de print falsificado, o tanto de áudios falsificados, o tanto de pessoas se esforçando para barrar o ministério de Jesus. Não ia ser brincadeira.
Eu imagino Jesus passando no Jornal Nacional da Rede Globo, e a Globo divulgando que Jesus era macumbeiro, que Jesus era curandeiro. Com certeza iam ter notícias querendo barrar e manchar a imagem do rei. Naquela época, todos os esforços que o diabo poderia tentar, ele tentou. E ele usou de pessoas de dentro do meio religioso para tentar barrar Jesus. Ele tentou fazer de tudo. O diabo tentou amedrontar os cristãos, mas algo mais forte do que a carne fazia os cristãos superar o medo. Você imagina meninas como a Ana Dávila, que tem uma expressão de delicadeza, um carrasco com uma espada diante do pescoço, de crianças como a Dávila, de jovens como vocês, e os carrascos com espada no pescoço, nega Jesus. E eles diziam: nós não negamos. Eles eram lançados nas arenas, e as feras eram soltas, crianças nos braços das mães, e os leões eram soltos nas arenas, e ainda assim eles não negavam Jesus. Deixa os leões vir triturar a nossa carne, mas jamais alguém vai triturar a nossa alma, porque um dente de uma fera não consegue penetrar numa alma que a palavra de Deus já habita. Está na hora de você entender que a nossa decisão tem que ser maior, tem que ser mais radical, tem que ser um compromisso maior, tem que ser uma seriedade maior. Olhe para a vida dos santos, dos mártires principalmente. Era diante da morte que eles pregavam, era diante da morte dos algozes, daqueles que os maltratavam de forma extremamente agressiva. Enquanto que nós, quando somos perseguidos por nossos familiares, através de algumas palavras de ironia, já fazemos beiço de choro e achamos que é o fim do mundo. Dai-me a coragem, meu Deus, de estar diante do brilho de uma lâmina que tenta me decapitar, e eu não perder o brilho da minha fé. Está na hora de eu ter a coragem e a decisão de viver a espiritualidade no profundo da radicalidade. Está na hora de eu dizer: se perseguido aqui eu não for, eu não sou cristão de verdade. Tem que ter guerra, tem que ter combate, porque Jesus, ele desceu para nos ensinar. Veja só o ensinamento de Jesus. Jesus vem e ele se aproxima das pessoas, e pessoas se aproximam dele. Se você parar e refletir, Jesus, ele deixa todos os ensinamentos necessários para nós sermos conduzidos ao céu. Ele vem como criança, ele mostra a fragilidade, a dependência de uma criança aos seus pais. Depois disso, o Senhor, já no uso da razão, pregando, ensinando, e as pessoas admirando a pregação de uma criança. Você imagina uma criança ensinando a adulto? É o que acontecia. É coisa grande, é coisa extraordinária. A nossa razão fica: meu Deus do céu. Quando começa então a vida pública de Jesus, quando começa então a acontecer uma expressão maior da chegada dele, aparece um homem pregando, preparando o terreno para que a palavra viesse com autoridade e mudasse vidas. Vem João Batista, prega com autoridade. Está vindo um aí que eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália. Por que ele usou essa expressão? Porque quem desatava as correias da sandália dos reis, dos imperadores, eram os servos que menos tinham credibilidade muitas vezes no reino. Era o serviço mais desprezível, eram aqueles que não tinham muita influência. Para você ter ideia a que ponto São João Batista se comportou como profeta: eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. E quando Jesus vinha vindo, ele gritava com autoridade, apontando em direção ao rei: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O povo se aproximava de São João e ele dizia: convertei-vos, convertei-vos, mudem de vida. Ei, vocês precisam se converter, se arrependam de vossos pecados. Muitos vinham, eram batizados, tinham experiência concreta. Veja, os homens espirituais, eles dão frutos. É diferente. É diferente. Vai ter mãe chegando na sua mãe dizendo:
minha filha usa droga, minha filha bebe, minha filha faz isso, faz aquilo outro, enquanto que a sua está dizendo: a minha hora, clama, lê a Bíblia, te prepara que a minha vai visitar a sua. Ou talvez você vai ver uma mãe que tem uma filha que ora, que clama, que vive a espiritualidade e a radicalidade, e proíbe de vir para o grupo, e persegue, inventa mentira, fica revoltada porque não conseguiu dar à filha o mesmo ensinamento que o fundador deu, e aí por esta frustração se acha no direito de tentar proibir aquilo que Deus colocou no coração daquela pessoa. Vai ter dias que você vai ter como perseguidores os dentro da sua própria casa. Talvez seja seu irmão escolhido pelo demônio para te atormentar, talvez seja sua mãe, seu pai, não sei. Santa Cristina teve o pai dela como o maior perseguidor da vida dela. Talvez você que está aqui está sendo escolhido por alguém para ser alvo de perseguição. Glorifique, porque é bênção quando isso acontece. É sinal que Deus está gerando testemunho, é sinal que Deus está fazendo coisa grande. Meu irmão, talvez quem está te perseguindo hoje vai ser a mesma pessoa que vai te procurar amanhã dizendo: ora na minha cabeça porque o câncer chegou, a leucemia chegou, eu estou destruído, e eu que te perseguia hoje necessito da tua oração. Ei, existe um homem que foi chamado Saulo e se transformou em Paulo. Por quê? Porque ele teve que cair do cavalo. Alguns dizem que caiu do cavalo, mas a palavra de Deus ela não menciona com riqueza de detalhes esse momento, apenas diz que ele caiu por terra e naquele momento ele viu Jesus. Eu imagino Jesus no alto do céu dizendo: se não tem ninguém que pare esse homem lá na terra, que está arrancando cabeça, que está perseguindo a minha igreja, eu mesmo vou lá para ele olhar para mim e se converter. Se não tem macho suficiente para ir lá pregar para ele, quem vai sou eu. E ele veio, ele viu Jesus, ele teve a experiência, ficou cego, dependente do Senhor, ele se converte. É tanto que quando ele olha e vê Jesus, ele já chama ele de meu Senhor. Aplauda o nome de Jesus. É força, a palavra chega, ela chega com potência. O que foi que aconteceu com Daniel, para o Daniel deixar as drogas, o mundo do crime, e hoje ser profeta? Meu irmão, eu entendi que ele desceu para me ensinar a subir. É isso que eu entendi. É por isso que hoje você está vendo alguém com a palavra de Deus na mão, e não com 38, e não com ponto 40 para roubar o que é seu. Meu irmão, se for de eu hoje fazer um assalto na sua vida, será para roubar o seu coração para o Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: está acontecendo um assalto nessa noite. É o seu coração entregue a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele veio para ensinar. E as pregações de Jesus, o que me chama a atenção é que Jesus ele era simples, ele era direto e ele era breve. Você imagina um homem simples, um homem direto e um homem breve. Jesus chegava, ele dizia o que tinha que dizer, o povo mudava e pronto. Jesus chegava e pregava usando uma linguagem falando de ovelha. Jesus usava uma linguagem falando de semente, e o povo: aleluia, glória a Deus, o que é que esse homem tem? E os fariseus com suas linguagens extremamente, entre aspas, teológicas, com tantas regras decoradas, mas as regras não se movimentavam. O problema é que as pessoas estão movimentando o cristianismo apenas nos lábios. Tem que movimentar nas mãos, nas pernas, no olhar, no sorriso, no abraço, no perdão quando alguém cair, te ofender. Está na hora da palavra se movimentar não apenas nos seus lábios e nem nos seus dedos digitando algo na internet. Está na hora de se movimentar em você. Você é a Bíblia que o seu vizinho não leu ainda. Você é a Bíblia que no seu bairro ainda não foi pregada. Está na hora de você ser a palavra de Deus ambulante. Vai ter gente olhando para você e dizendo: aí vai uma pregação, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus que consegue mudar corações só de chegar perto. Aleluia. Eu quero ser assim, Senhor. Mais e mais, meu Deus. Me usa, Jesus. Me pega em tuas mãos como vaso nas mãos do oleiro, e me faz, Senhor, um profeta em meio a essa nação que se perdeu, que se desviou. Me faz um homem aonde eu chegar. O mundo espiritual precisa se mover.
Quem pode glorificar a Deus nessa noite? A palavra de Deus diz em 2 Samuel capítulo 22, versículo 47: viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, rocha que me salva. O Senhor é a rocha que nos salva. Entenda que quando acontece um dilúvio, um tormento, quando acontece uma tribulação, as pessoas procuram aquilo que tem firmeza, aquilo que é intacto, aquilo que o inimigo não consegue arrastar. E o que o inimigo não vai arrastar é a sua fé, a sua coragem de ir mais além. Está na hora de você procurar a rocha e ficar na rocha. Fica na rocha, fica na rocha, porque a rocha, ela não sai do lugar, ela é decisiva, ela está ali e não tem ninguém que consiga tirar. Vem dilúvio, vem combate, vem tempestade, e a rocha lá fica. E a rocha fica lá. Uma vez eu fui visitar a casa de praia de um colega, e ele me mostrando as telhas da casa, as coisas, ele disse: Daniel, aqui a maresia destrói tudo. Eu vivo tendo que trocar as coisas aqui. E eu fiquei, é verdade. E a gente via as coisas quebravam com facilidade. Com pouco tempo quebrava, tinha que trocar por causa da maresia, ele dizendo para mim. E eu lá entendo de maresia, ele estava falando, eu estava só dizendo a verdade. E de repente ele olhou para a janela e lá longe tinha uma pedra. Aí ele olhou para a pedra e disse assim: olha ali, Daniel, aquela pedra, aquela rocha. Eu olhei pela janela, vi a rocha ao longe, disse: o que é que tem? Ele disse: se esses materiais fossem feitos de rocha, não se acabaria com facilidade como esses que são tão frágeis. Eu fiquei orando com aquilo. E Deus me dizia: fica na rocha, porque a rocha que eu quero que você fique, ninguém pode destruir. Um homem espiritual, ele vive na rocha, ele não fica na areia, ele não fica à mercê dos ventos, das tribulações. Ele está na rocha, ele permanece na rocha, porque ele sabe que a rocha é inabalável. Pare de querer ficar em outros lugares, pare de querer buscar outras coisas. Entenda que o seu lugar é na rocha, permanece, porque na palavra está dizendo: viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo. Ele é o meu rochedo, eu estou na rocha. Vai ter gente perguntando para você o que foi que aconteceu na sua vida, para você estar vivendo hoje o que você não vivia ontem. Aí você vai olhar e vai dizer: porque ele desceu para me ensinar a subir e eu estou na rocha. Fica na rocha, fica na rocha, tem firmeza, não muda, fica na graça de Deus. Os tempos passam, as pessoas passam, perseguições passam, dores passam, mas a rocha fica. E se você estiver na rocha, você está no caminho da salvação. Você está no caminho que Deus quer que você esteja. Provérbios capítulo de número 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso aqui é muito forte. Daniel, o que é que eu preciso para que eu possa ficar na rocha? Você tem que saber usar mais a sua razão. Você tem que saber utilizar melhor aquilo que você já sabe que é o melhor. Você está aqui hoje escutando essa pregação. Quando você sair daqui, vai ser o momento de esta pregação se movimentar em você. E sabe o que é que vai movimentar esta pregação em você? A sua consciência, a sua razão. Você vai lembrar de momentos dessa pregação. Você vai ter que assistir ela novamente, para você anotar com mais detalhes aquilo que você precisa. Informações armazenadas na sua mente significam bombas que atormentam e expulsam demônios. Entenda que aquele que conhece a verdade, ele já não é mais enganado pelo mundo, se ele se utilizar da sua razão, muitas vezes mais do que os seus sentimentos. Está na hora de você não desprezar a instrução. Está na hora de você não desprezar a exortação. Como eu amava ser exortado. Hoje, graças a Deus, ainda amo ser exortado quando preciso.
Mas eu lembro da minha direção espiritual primeiro, o meu primeiro diretor espiritual, e ele me dava exortações, ele me dava instruções, ele me fazia conviver com a sabedoria que vem do alto, e nada nem ninguém vai conseguir impedir de eu valorizar aquele homem como diretor espiritual, nem ele tem autoridade para cancelar o que eu sinto por ele, porque ele já me fez conhecer aquilo que eu precisaria conhecer para subir. Ele já me mostrou a porta, e a porta que ele me mostrou é a estreita, e daqui para lá, meu filho, é combate, é guerra, é luta. Uma das últimas palavras que ele me deu foram essas. Ele pegou no meu braço, me virou ao contrário dele, e eu fiquei de costas para ele no momento, e ele disse: agora vai, e vai principalmente com a tua razão como companheira. E ali eu fiquei orando com aquilo, e depois eu passei a entender por que ele mandou eu ir com a minha razão como companheira, porque nem sempre os meus sentimentos serão meus companheiros, muitas das vezes serão os meus inimigos. O sentimento muitas vezes vai ser os seus demônios. Você vai ter sentimento de desistir, você vai ter um sentimento de medo, por causa de alguém te contou isso, te contou aquilo, fiquei sabendo disso, fiquei sabendo daquilo, e você vai começar a ter uma confusão nos seus sentimentos, mas a sua razão já está formada, você já conhece, você já sabe da verdade, então você tem que perseverar, tem que ser decidido, vai, está doendo, irmão, está doendo, lógico que tem que doer. Tem caminhos que já não são mais areias, tem caminhos que já não são mais pedras, tem caminhos que já não são mais água, tem caminhos que já não são nuvens, tem caminhos que são espinhos, e você vai ter que pisar. Você vai ter que pisar. Pede a intercessão da Virgem Maria, irmão. Persevera. Ser decidido. Mãe, me sustenta, me ajuda. Está difícil, está doloroso. Tem demônios querendo me colocar contra a minha missão. Tem demônios querendo inventar história disso, daquilo outro. Tem perseguição assim, tem aperreio financeiro, tem sentimento depressivo, tem tudo querendo me parar, mas tem um tudo que me movimenta, que é Deus, e eu quero perseverar, e nada nem ninguém vai cancelar aquilo que Deus escreveu na minha alma. Não deixe ninguém cancelar aquilo que Deus escreveu na sua alma. Não existe borracha no inferno que consiga apagar aquilo que o dedo de Deus escreveu no teu coração. E o que Deus escreveu no seu coração foi: seja uma obra missionária, seja um cenáculo de uma divina misericórdia para aqueles que estão perdidos. Você nasceu para viver e propagar a misericórdia de Deus, e o diabo não pode arrancar isso de você. Você é teimoso, você tenta, você vai, mas você volta. Você tenta sair, você tenta pensar em desistir, você tenta cancelar o seu chamado, mas quanto mais você tenta, mais Deus diz: volta, 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 volta. Não é o desvio o teu lugar. Ei, não é o desvio o seu lugar. O caminho é aqui, o caminho é aqui. Volta! Deus está dizendo isso. Volta ao teu avivamento, volta à tua oração fervorosa, volta à tua decisão com mais intensidade. Olha para o santo sinal, e o primeiro sinal que Deus te deu foi aquele daquele dia que você teve a primeira experiência com o seu carisma, que algo foi tão forte que a sua vida passou a ser antes daquele momento, e depois daquele momento uma vida nova, transformada, curada, e algo diferente aconteceu. Por isso você está aqui hoje. Aleluia. Deus está dizendo: eu desci para te ensinar a subir. O Senhor me dizia esses dias, através da minha diretora espiritual: meu filho, aquela mulher, ela é louca, ela tem os parafusos soltos na cabeça. Eu digo: olha, eu tive um diretor espiritual que ele fazia coisas que eu não entendia, e tem coisas que até hoje eu não entendo, mas eu sei que aquilo era para me edificar. Eu orei a Deus, pedi, até que o Senhor me colocou com uma direção espiritual nova. Hoje eu sou direcionado por esta pessoa, e ela é uma senhora, avivada pelo Espírito Santo de um jeito que pessoas naturais não conseguem entender.
Ela até dá umas camufladas de vez em quando. Ela diz que não é mística, que não vê nada, que não sente nada, mas ela é cajado. E ela conversando comigo, não sei quando foi, porque não sei se o ontem está agora, não sei quando foi. Então o que é que aconteceu? Ela disse para mim: meu filho, o deserto é a teologia sem letras. O deserto é a teologia sem letras. Vai ter horas que os livros vão sumir, vai ter horas que tudo vai sumir, e você só vai ver a agressividade da areia do deserto. Algumas coisas que ela chegou a me dizer eu consegui anotar, outras eu fiquei tão admirado e tão fora da terra que eu não conseguia anotar. A mão travava, a lágrima descia, o nervosismo, batia ansiedade, fazia tudo, eu ficava agitado, e ao mesmo tempo a minha alma dizia: você está em paz. É diferente conversar com um diretor espiritual, principalmente quando existe uma radicalidade. Aí ela pegou e falou para mim que o deserto é a teologia sem letras. O Senhor, quando Ele veio aqui, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Ele passou por muitos desertos, por muitos momentos de solidão. E o momento mais dificultoso, mais difícil, foi no Monte Calvário. Veja, teve uma hora que o pico da montanha se transformou em uma cruz, e lá estava o Senhor se entregando por nós. Certa vez, Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, um homem que conseguiu escrever a teologia de forma extremamente rica, conversando ele com São Boaventura, ele chegou a fazer uma pergunta para o santo. Ele, como estudava muito e servia de muitos dos livros que ele lia como fontes de pesquisas, ele analisava o posicionamento dos hereges, daqueles que duvidavam do Cristo, e ele fazia uma argumentação de refutação àqueles que atacavam a fé. Então Santo Tomás de Aquino era um homem de oração e de leitura, oração, leitura, oração, leitura, oração, leitura e escritos. E o que é que aconteceu? Ele foi conversar com São Boaventura, e quando ele pegou os escritos de Boaventura, ele começou a dizer: nossa, que riquezas, são escritos riquíssimos. E ele, admirado com aquilo que aquele homem escrevia, ele fez uma pergunta para ele. Santo Tomás olha para ele e diz assim: qual é os livros que você se utiliza como fonte de pesquisa para você escrever tanta coisa rica? São Boaventura aponta em direção ao crucifixo e diz: aquele é o livro que eu me utilizo para aprender tudo isso, a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer saber qual é o livro mais perfeito? É o crucificado, o crucifixo, porque lá está expressa a teologia, está expressa a filosofia e tudo aquilo que consideramos como sabedoria, lá na cruz está. O Senhor desceu para me ensinar a subir. Um dos grandes ensinamentos está na cruz. Jesus faz tudo aquilo. Ele cura, Ele liberta, Ele faz pessoas se emocionarem. Pregações lotadas de pessoas. Momentos em que Ele mandou o mar se calar e o mar ficou quieto. Depois de tudo isso, acontece então o ícone do amor, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é bofeteado, ele é rejeitado, ele é perseguido, ele é alvo de pancadas, de muitas e muitas pancadas. O sangue dele começa a pingar na terra. Quando isso começa a acontecer, quem estava por perto presenciava um amor sendo expresso pelo sangue e pelo abrir de feridas. Jesus vai caminhando até o Monte Calvário. Chega lá em cima, o pico da montanha deixa de ser pedra para ser cruz. Ele é crucificado e ele é colocado lá no pico. Ao lado, outro homem, e ao lado, outro criminoso. Jesus estava no meio dos criminosos, sendo condenado, sendo ele imaculado. Naquele momento,
acontece então a maior expressão de amor que já existiu nessa terra. Por isso que todas as pessoas que param diante da cruz, diante de uma imagem de Jesus crucificado, se essas pessoas pararem e ficarem olhando para esta cruz, pelo menos alguns momentos do seu dia, pode ter certeza que se converte. Muitas pessoas não se convertem porque não buscam saber qual é a linguagem da cruz. A linguagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós é força divina. 1 Coríntios 1,18. E nós pregamos Cristo crucificado, porque se você prega Jesus crucificado, as pessoas entendem como é que o amor chega e como é que o amor vai, como é que o amor te muda e te envia. O Senhor então entrega a vida dele, o sangue começa a derramar, aos pés da cruz está a Virgem Maria, a mulher que fez a leitura daquilo que foi dito na cruz, a mulher que conseguiu escutar quando ninguém conseguia escutar nada. Irmãos, nós temos grandes riquezas que precisamos buscar os detalhes para sabermos subir. Interessante, eu tive na minha companhia uma pessoa que sofreu muito. Não era meu irmão espiritual, mas era alguém que eu convivia muito. E essa pessoa, quando passava por tribulações, ela repetia várias vezes: são apenas degraus, são apenas degraus, são apenas degraus. E um dia aquilo me incomodou e eu fui orar. Muitas das vezes o que eu via de diferente nas pessoas espirituais que eu conhecia, antes de eu perguntar a elas o que era, eu ia rezar, para ver se eu conseguia discernir e confirmar depois, quando eu perguntasse. E aí a pessoa dizia: são apenas degraus, mais um degrau, mais um degrau. E teve um dia que eu fui orar com aquilo, e Deus me dizendo: essa pessoa está subindo. E um dia eu fui perguntar: por que você repete tantas vezes essa frase, são apenas degraus, mais um degrau, estou subindo? E essa pessoa olhou para mim e disse: Daniel, se você entender as perseguições, se você entender as dificuldades, você vai perceber que tudo isso são escadas que nos conduz ao céu. Afeiçoai-vos, irmão, às coisas do alto, e não se prenda nas coisas da terra. Entenda que quem quer ficar no piso é a serpente. Você nasceu para voar, voe, suba, atravesse o céu atmosférico. Ei, Daniel, vai ter horas que o terceiro céu para você já não vai ser apenas um lugar que você admira de longe, já não vai ser apenas algo que você escutou apenas Paulo falar, vai ser o seu lugar de habitação, vai ser a sua morada. Ei, vai ao terceiro céu, daqui para lá você enxerga um, lá você experimenta outro, e acima daquele que você está vendo agora é o que nos espera. Daniel, existem 3 céus olhando com o olhar humano. Existe aquele céu que você enxerga quando você tem seus pés na terra, existe outro céu que você enxerga quando você chega nas nuvens, e existe o terceiro céu, aquele que a gente ultrapassa a atmosfera. Depois que você ultrapassa a atmosfera, você pode perceber que pouquíssimos homens ultrapassaram a atmosfera. Se você parar e analisar a espiritualidade até com um olhar de naturalidade, você vai entender o que Deus quer te dizer. Existem pessoas que conhecem o céu, mas conhecem pela terra, não conhecem de forma verdadeira, porque ainda não tiveram experiência de elevar a alma ao trono de Deus, não rezaram de verdade, não tiveram experiência verdadeira com Deus. Então analisa dessa forma. Imagina que a atmosfera é a porta estreita. Foram poucos os homens. Pouquíssimos homens conseguiram ultrapassar a atmosfera. Se você fizer um cálculo e comparar quantos homens e mulheres já existiram na Terra e quantos conseguiram ir até a Lua, você vai ver que foram pouquíssimos. É por isso que você, olhando para isso dentro da espiritualidade, você vai entender que a porta do céu é estreita. São poucos que entram, mas tem gente que entra, e eu quero ser esse tipo de gente que entra lá. Vai ser difícil, vai ser combate, vai ser luta. Uma vez uma pessoa olhou para mim e disse assim: irmão, eu estou no corredor, irmão.
Eu disse que corredor, o estreito, a porta está bem ali. Busca, persevera, caminha. Vai ter gente querendo te puxar para trás. Vai ter horas que você vai chorar muito. Lá na sua casa. Vai ter horas que você vai chorar. Aí vem a palavra e diz, Mateus capítulo 5, versículo 4. Irmão, se até Jesus chorou, quem somos nós para não derramarmos lágrimas, né? Se até Jesus chorou. Veja, Mateus 5,4 diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você vai chorar, vai doer, perder um familiar, vai doer quando você for odiado por um familiar, vai doer quando você tiver sensações de perdas, de perseguição, de rejeição, vai doer, você vai chorar. Só que você vai chorar da seguinte maneira, estou chorando, mas a consolação é certa para aqueles que choram na presença de Deus. A consolação é certa. Vai ter uma hora que você vai entrar num lugar onde as horas não vão entrar. No eterno. Irmãos, se tem uma coisa que me mantém de pé no combate, é eu dizer, o céu é melhor. Eu enfrento os combates dizendo, o céu é melhor. Estão me perseguindo, o céu é melhor. Estão falando mal, o céu é melhor. Estou sentindo dores físicas por causa de problemas de saúde, o céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor. Pare e pense nesta frase, e você vai entender como passar pelas tribulações dessa terra, como ultrapassar essas barreiras. Eu tive uma moção, eu estava em Dom Eliseu, no estado do Pará, na localidade chamada Itinga, isso no dia 27 de maio de 2018, e eu anotei assim, o conhecer do amor de Deus é o ponto de partida para as águas bem mais profundas. Você conhece o mar pela visão. Agora você vai ter que conhecer pela experiência do mergulho. Eu fui recentemente para a praia. Quando eu cheguei diante do mar, eu coloquei os meus pés no raso, Deus começou a falar comigo. Filho, olhe para baixo. Eu olhei. Ele disse, você está pisando em grãos de areia. Eu quero que você me diga quantos grãos de areia estão tendo contato com seus pés. Eu disse, Senhor, não sei. Ele disse, veja, até no raso tem tantas riquezas que você não consegue conhecer todas elas. Aleluia. Imagine no fundo. Imagine lá dentro. Ah, meu irmão. Se você pegar o meu celular e for ver o histórico dos vídeos que eu procurei no YouTube, você vai ver que ontem eu estava pesquisando sobre as baleias, porque eu tenho vontade de entrar dentro de uma. É loucura, não é? Mas se alguém entrou, por que eu não posso? Eu ainda vou entrar dentro de uma baleia, não sei como. Não sei como. Nem que seja espiritualmente falando. E eu fui estudar sobre as baleias. E teve uma coisa lá que eu li, não sei se aquilo é invenção, não sei se é verdade, estou estudando ainda, mas diz que uma baleia consegue ficar 90 minutos debaixo d'água sem precisar ir buscar oxigênio. 90. Aí lá vai eu com o Salmo 90. Aleluia. Busca. Se no raso já tem tanta riqueza que você não consegue ter acesso a todas, imagina no fundo, irmão. Ah, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. A experiência que eu tive uma vez, para quem não sabe, e para quem ainda não contei, fui até a praia com uma santa loucura dentro do meu coração, e eu disse, eu vou fazer uma loucura. Levei um dinheiro, cheguei para um pescador. Aonde é que tem alguém que tem um barco aqui que seja bonzinho? Irmão, tem um cara ali que tem um barco tal, não sei o que. Fui até o cara, ó, te dou tanto para tu me levar lá dentro. O cara disse, você vai mesmo? Vou. O cara pegou o dinheiro e tome mar dentro. Foi. Quando chegou lá dentro, quanto mais ele entrava, mais medo eu sentia. O barco balançava, eu ficava enjoado, querendo vomitar. Eu disse, não tem nenhum momento que balance menos do que esse. Ele disse, não. Entrou, chegou à noite.
Quando chegou a noite, as únicas luzes que eu conseguia enxergar era a que estava dentro da casinha do barco, que era aqueles lampiãozinhos, acende no fogo, né? Coloca um líquido lá, sei lá, querosene, sei lá o que é, e o iluminar da lua nas águas. E eu fui até a ponta do barco. Fiquei na ponta do barco, o barco balançando e eu lá. E eu na coragem, pula, não pula, pula, não pula. Mas se Pedro foi, por que eu não vou? E o barco balançando, o barco balançando. De noite, em alto mar, eu pulei. Quando eu pulei, um frio, que aquele tipo de frio eu acredito que só se sente quando a morte chega, né? Santo Antônio de Pádua diz que quando você está muito perto de morrer, chega um frio muito forte na sua alma, é porque a morte chegou para lhe buscar. Mas cuidado para você não pensar que é porque agora está chovendo, cuidado para você não pensar que todo frio é a morte. Vai ter gente fazendo sinal da cruz por qualquer coisa, calma aí. Quando eu pulei, irmão, foi um pulo tão louco, quando eu abri os olhos lá dentro, só o breu, escuridão, um medo tomou de conta, eu subi. Então eu olhei assim, em direção ao nada, eu estiquei a mão e disse: Jesus, aparece para mim, pega na minha mão que eu estou afundando. Naquele dia, não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Pedro, mas eu tentei. E eu fui acreditando. Quando eu olho para a direção do barco, o barco estava longe, eu comecei a gritar socorro. Socorro, socorro, e nada do cara aparecer. Comecei a nadar em direção. Graças a Deus ele acordou. E os barquinhos, eles sempre levam aquelas boiazinhas com a corda. E ele jogou, eu peguei e ele me subiu no barco. E ali eu entendi como é que Jesus queria que eu visse a mão dele na mão do pescador. Subi no barco, eu disse, nunca mais. Né? Olha lá, viu? O Camusim é perto. O Camusim tem uns barcos que dá para fazer, vamos? Aleluia. Tem que ter coragem, né? Experiências. Caçar experiência espiritual. Ei, irmão, é tão verdade que vai ter coisa que vai parecer mentira. Se você buscar a sua espiritualidade com fé, com força, você vai ver tanta coisa extraordinária e vai fazer tanta coisa diferente, que você vai dizer: que loucura foi essa, Senhor? Mas primeiro você precisa perguntar a alguém espiritual se o que você vai fazer é prudente. Porque cuidado, tem gente que vai tentar fazer coisa que, pelo amor de Deus, cuidado para não se matar, criatura, né? Tem que ser orientado para não fazer besteira, tem que saber caçar experiência. Tudo que eu ia fazer, eu perguntava ao meu diretor espiritual: posso? Ora, ele dizia: mais doido que eu, vai, abençoado. Jesus desceu para nos ensinar a subir. Em Marcos, dia 12 de junho de 2018, eu anotei: muitos estão buscando água em fontes secas, não perca tempo, diz o Senhor, vinde a mim. Está na hora de você buscar as águas em fonte que não se seca. Vai ter tribulação? Vai ter perseguição? Vai ter combate? Mas você vai estar dizendo: são apenas degraus, são apenas combates que passam, são sentimentos que maltratam, mas me ensina. A maturidade, ela acontece principalmente quando os teus sentimentos te atacam. Quando a tristeza chega, quando a tribulação chega, aí você se torna mais maduro, mais resistente. Vai ter gente aqui sofrendo muito ainda, que a gente, quando olhar em direção, vai fazer cara de lamentação. A situação é tão trágica que a gente olha e faz cara de lamentação. Misericórdia. Tu viu como é que fulano tá? Nossa, Pai Daniel, vai falar com ele, Pai Daniel, né? Vai falar com ele, chega perto, conversa, porque olha, tá uma situação séria. E eu pensando: são degraus, vai passar. O Lucas de Maria uma vez me procurou e disse: pai, eu não sei mais o que fazer. Eu disse: glória a Deus, esses são os melhores momentos. Ele disse: por quê? Porque é nessas horas que a gente entende que a condução é de Deus e não do nosso entendimento humano. Deixa Deus fazer. Está entendendo nada? Coloca o pé que Deus dá o chão, creia, vai em frente, não para, não desiste. E se eu resolvesse pregar até meia-noite hoje? Aleluia. Deus está escrevendo na sua alma nessa noite. Você crê? Diga: eu creio que Deus está ensinando a minha alma
a subir. Sobe, 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 sobe. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus, que eu quero clamar contigo agora. Eu quero clamar contigo. Eu quero clamar contigo.